Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, ainda vejo que tem alguns irmãos que estão localizando. 18 de Segunda Crônicas, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e então aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e então persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Amém. Tome seu assento. Esta é a palavra, que nós não vamos ser extensos, irmãos. Temos ali 20 minutos no máximo, que eu não quero cansar os irmãos. Sei que o sábado é corrido, é cansativo, né? Muitos vieram direto de serviço, outros nem conseguiram chegar, e glória a Deus por isso. Mas, queridos irmãos, eu lendo essa palavra e meditando um pouquinho nela, observo o cuidado que nós temos que ter quando a obra de Deus começa a se expandir, quando a obra de Deus começa a pegar a proporção que você sempre teve no seu coração. Nós estamos sempre aqui repetindo e dizendo para os irmãos que nós estamos orando para nós ganharmos 1000 almas para Jesus em Canela. Não é difícil, irmãos. Canela tem 40.000 habitantes, e nós estamos orando para ter 10% da população de Canela seria o dízimo para Jesus, seria 4.000. Mas quando nós chegarmos nos 1000, obviamente que o Senhor vai multiplicar para muito mais, mas é um alvo, é algo que nós traçamos, uma linha para nós ali nos apegar e orar a Deus. E não é difícil, se nós cremos, se nós formos fiel a Deus, se nós estivermos preparados para administrar e trabalhar com essas 1000 pessoas para Jesus. Mas no decorrer disso nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a obra de Deus, quanto mais ela cresce, quanto mais Deus nos abençoa, mais crescem as afrontas de Satanás contra a nossa vida, mais o inimigo se levanta. Se há uma pessoa que está ali no banco, não tem iniciativa na obra de Deus, tá bom, ele vai ter as lutas dele e até vai ter que prestar conta com o ministério que Deus entregou na mão dele. Mas o inimigo, ele não vai se levantar furiosamente, porque tá bom como está. Mas para aqueles que estão na vontade do Senhor, para aqueles que estão incumbidos da obra, para aqueles que colocaram no seu coração de fazer uma grande obra para o Senhor, com certeza sofrerão os ataques, as tentações, os levantes de Satanás contra as suas vidas. É uma coisa nós termos que administrar uma igreja com 30 membros, com 40 membros. Hoje lemos aqui, recebemos em torno de 23 novos membros, só hoje. Então você vê que você tem congregações em que tem 30 membros, e aí o pastor em 2 dias, em uma semana ele consegue visitar os 30 membros, mas para quem tem 300 não dá. Leva um bom tempo, quando chega no último já está pronto fazer visita no primeiro de novo. Por isso que cresce os obreiros, por isso que cresce o ministério, por isso que tem os irmãos para visitar, para ajudar, as irmãs do círculo de oração, as diaconisas, os diáconos, os presbíteros, evangelistas, e assim sucessivamente. A igreja vai crescendo, a obra de Deus vai crescendo. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, irmãos, é o cuidado que nós temos que ter. Em primeiro lugar, nunca deixarmos de ser humilde. Nunca deixarmos de ser humilde. Se nós provar isso para Jesus, sabe? Um dia eu conversei com um irmão
E ele disse: pastor, eu tinha um desejo de congregar na sua igreja. Mas então, por que eles não vai? Eu gostaria muito, mas eu gostava quando a sua igreja era pequenininha, tinha 15 membros, e era bem pouquinho, eu me sentia à vontade. Agora eu não gosto de ir lá, a igreja é muito grande, as pessoas, só rico. Não, que bom que fosse todo mundo rico, né? Somos ricos da bênção de Deus. E aí já a gente começa a se constranger e se sentir mal. Nós corremos esse risco também. Nós temos que ter essa graça, né? Não importa a classe social, o salário que ganha, se cada vez ganhar mais, amém, que Deus o abençoe. Mas se o irmãozinho ganha um salário mínimo e o irmão lá ganha 20 salário mínimo, amém, diante da presença de Deus todos somos iguais, ninguém é mais do que ninguém, aleluia, porque a Bíblia diz que cada um deve considerar o seu irmão superior a si mesmo. Eu lembro uma reportagem: a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia do Sul, na igreja do pastor, que agora é David Young-Shu, que antes era Paul Young-Shu, agora é David Young-Shu. Este é o pastor da maior igreja evangélica pentecostal da face da terra em número de membros. Assembleia de Deus da Coreia do Sul. E o presidente do último mandato da Coreia do Sul, presidente da República da Coreia do Sul, era presbítero da igreja. E o irmão que esteve lá visitando, contando que quando chegava, ele não deixava nem o motorista dele levar ele lá, porque ele poderia, porque a pessoa que é eleita num cargo eletivo, presidente, governador, ele é governador 24 horas, onde ele for ele continua sendo governador. Ele não deixava, ele pegava o carro, ele ia no carro dele, ele sentava lá, ele ajudava a servir a Santa Ceia, ele ajudava a tirar as escalas. Ele diz: eu sou presidente da República lá no meu gabinete, aqui eu sou servo do Deus Altíssimo, aqui eu sou servo do Senhor, e não muda nada. Eu procuro vir o mais simples na igreja, eu procuro abraçar todos os irmãos, e eu esqueço o meu ofício que eu tenho lá fora. E veja que o pastor Paul Young-Shu, ele começou lá com uma bicicleta fazendo a obra de Deus. Foi o primeiro pedido que ele fez a Deus, porque a Coreia se separou da Coreia do Norte, Coreia do Norte comunista, a Coreia do Norte daí virou democracia, e aí o evangelho entrou. Então ele começou na igreja praticamente sozinho. Mas ele tem que ter graça para administrar, ele tem que ter amor para administrar a maior igreja evangélica pentecostal da face da terra. E por que Deus deu a maior igreja na mão dele? Porque com certeza ele soube administrar o talento que Deus deu. Porque Jesus disse lá em São Mateus capítulo 25 que ele reparte os talentos segundo a capacidade de cada um. Vocês acham que eu não me preocupo? Eu estou sempre pedindo misericórdia para Deus, para que o Senhor me dê capacidade, para que o Senhor me dê graça, porque a igreja vai crescendo. Você também tem que ter graça para administrar, você tem que tratar todos iguais, da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e tem que cuidar, vigilância, de que a proposta, algo que vem vindo para dentro da igreja, realmente seja Deus que está mandando, ou não é Deus. Porque vocês, obreiros e irmãs, sabem muito bem como que é ganhar uma alma para Jesus. Olha que você visita. Irmãos, eu visitei uma irmã 4 anos. Era o esposo dela. 4 anos eu visitei para ganhar para Jesus. Ganhei para Jesus, vieram para a igreja, ela se batizou, ele não conseguiu se afirmar, e vou dizer mais uma coisa: vocês estão desviados. Vocês vejam quanto é difícil 4 anos você fazer visita. E lá a irmã deu-se uma obra para a vida. Agora, quando Deus trouxer, não é eu que fui buscar. Eu vou lá, convido. Irmã, Deus tem uma obra na tua vida, vamos lá. Jesus quer te abençoar. Se afirma na igreja, essa luta que a irmã me chamou aí, é porque a irmã não está fazendo aquilo que Deus tem no propósito dele com a irmã.
mas agora não é eu que vou buscar, é Jesus que vai buscar. Daí Jesus tem os seus meios de trazer, não é verdade? Jesus tem a maneira de trazer para a casa dele. Ele sabe, ele é Deus. Mas veja o quanto que é difícil ganhar uma alma para Jesus. Mas se nós não soubermos e não vigiarmos, nós podemos perder não uma, não duas, não três, várias pessoas nós podemos perder. E é mais difícil você recuperar uma pessoa que se escandalizou ou se entristeceu dentro de uma igreja, do que você ganhar uma alma que nunca foi na casa dele, nunca foi crente, que nunca não conhece a palavra de Deus. Porque aquele está com o coração limpo, não entende nada, o que tu pregar para ele vai aceitar. Mas a pessoa que já passou um problema, uma dificuldade, já passou um escândalo dentro da igreja, você vai lá falar de Jesus para ele, tu não precisa pregar para mim, porque eu prego melhor do que você. Mas eu quero te dizer que é assim, 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 assim. Eu fui visitar um casal aqui em Canela, ele pregou para mim e disse para mim por que ia ficar desviado. E ele me citou um versículo. Então tá bom. E a Bíblia diz isso. Por isso que eu não vou mais na igreja. Então tá. Ele está desviado até hoje. Mas a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 18, que eu tenho que cumprir ela. Se você for lá e avisar o que transgrediu a lei do Senhor do seu pecado, você estará livre do sangue dele. Porém, se você não for lá avisar, eu requererei o sangue dele de ti. Então eu vou lá. Olha, irmão, tá, então erramos, então me perdoe. Fui eu que errei, me perdoe. A igreja errou contigo, eu estou aqui como pastor dizendo que a igreja pede perdão para você. Mas não deixe de servir a Jesus. Não deixe de se voltar para Deus. Não, mas eu não quero ficar dizendo. Amém, então. Deus dá livre-arbítrio para a pessoa. Mas a palavra de Ezequiel, capítulo 18, ela me ampara. Se nós não avisarmos o transgressor e sabemos, e ele continuar transgredindo, também nós podemos colher do sangue dele. Mas o que essa palavra tem a ver com esse comentário que temos fazendo sobre a obra de Deus? Josafá, filho do grande rei Asa, ele assumiu o reinado, aleluia, de Israel, com o coração tão voltado para a obra de Deus, e assumiu o reinado em Samaria, e ele estava assim com o coração voltado para as coisas de Deus, ele queria fazer a obra, e diz a Bíblia, lá no capítulo 17, que eu não tenho tempo para ler, que Josafá, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, e não adorou os Balaim, e buscou a Deus do seu pai, e andou nos mandamentos do Senhor, e fez grandes obras em Israel. Buscou o Senhor. Diz a Bíblia que ele não se preocupou com exércitos e nem com grande número de cavaleiros, mas que se preocupou em mandar os levitas e os escribas que pegassem os livros da lei do Senhor e fossem pelas cidades de Samaria e lembrasse o povo da lei do Senhor, e Deus colocou um grande temor no coração do povo. Aleluia. Fazia obra. Parece que eu vejo Josafá evangelizando, uma humildade de pessoa que era Josafá. Eu não tenho tempo aqui para mostrar para vocês a humildade do rei Josafá, como ele era humilde, nem levantava a voz para falar. Ele era o tipo do homem que não sabia dizer não. Era o tipo do homem que abraçava, que acalmava, que dizia, aleluia, que ele dizia para as pessoas: Deus vai te abençoar, não desanime, Deus vai te dar graça, levanta a tua cabeça, Jesus vai nos dar vitória. Sabe aquela pessoa que chega para nós, aleluia, e você não vê um lado negativo nele, você não vê o desânimo. Eu tenho minha mãe com 88 anos de idade aqui em Canela. Eu chego lá, às vezes sento na beira da cama e baixo a cabeça, e ela diz: que houve, meu filho? Me conhece há quase 45 anos, né? Como é que não vai saber só de me olhar? E eu digo: mãe, mas estou passando isso, e está acontecendo isso. E ela diz assim: escreve aqui para mim. E já pega a Bíblia dela e bota aqui no meio, que eu vou começar a orar hoje por isso aí. E eu vou esperar você voltar aqui e dizer para mim assim: Deus resolveu esse problema. Porque enquanto você não vir aqui dizer para mim, eu não paro de orar. E tem mais: o Deus que nós servimos não é um Deus de pau nem de pedra, é um Deus vivo. Deus vai te dar vitória. Não é? Você não crê no Deus? Onde estão as promessas que Deus fez? E ali ela começa a te animar. Deus vai te dar vitória. Eu não posso sair daqui nessa cama porque as minhas pernas não me ajudam, mas se eu pudesse, eu ia lá contigo.
Pessoa que, né, pode estar o corpo debilitado, mas o espírito é jovem, o espírito é mesmo. Quando ele chega lá, ela com 88 anos, ele tem osteoporose, tem diabetes, eu não sei o quê. Essa semana eu cheguei lá e disse assim, mas de madrugada me acordei com uma dor tão forte em cima do peito, e eu pensei, vou morrer, Jesus vai me levar. E a minha sobrinha instalou uma campainha para ela apertar, está no segundo andar lá da minha irmã, onde dorme. E a minha mãe disse, mãe, por que a senhora não apertou na campainha? Eu falei, não, eu vou apertar. Eu vou orar e vou crer no Deus que me cura. E eu botei a mão em cima do meu peito e disse, Jesus, se tu vai me levar agora, tu me leva. Agora, se é uma seta do inimigo para me dar dor, vai sair agora em nome de Jesus. E ela disse, dali 5 minutos, eu não tinha mais dor, não senti mais nada. E às vezes nós vemos pessoas tão novas, não é verdade? No início da sua carreira, desanimando, dizendo, eu não sei, eu não tenho mais força, eu não posso mais, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Irmãos, o Deus que você serva não é um Deus de pau e nem de pedra, aleluia. O Deus que você serve, é um Deus vivo, Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, Ele te escolheu, Ele te comprou com o seu sangue, Ele te trouxe para a sua casa, e Ele te trouxe para lá, porque Ele tem uma obra grandiosa na tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, irmãos, diz a Bíblia que Josafá teve muita riqueza e glória em abundância, que todos os povos em volta de Samaria traziam tributos para Josafá, e Josafá não foi pedir tributo para ninguém. Josafá, sabe o que é tributo? Eles pagavam, porque o rei era mais forte, então eles pagavam com gado, com ovelhas, com ouro, com prata e madeira, pagavam o exército mais forte, para o exército dar proteção para ele. Diz a Bíblia ali que até os filisteus, arqui-inimigo de Israel, trouxeram tributos para Josafá, porque Deus colocara temor naquele povo circunvizinho de Josafá, do rei de Samaria, e que Josafá, ele não preparou guerreiros, mas preparou homens de Deus, aleluia, preparou homens conhecidos da palavra, preparou homens que conheciam e temiam a Deus. Mas diz a Bíblia que Josafá, com toda a sua riqueza, com todo o seu glamour, embora humilde e tinha o seu coração voltado para Deus, recebeu um convite do rei de Israel chamado Acabe, um ímpio homem que não orava e que não buscava Deus, que subornava os profetas, que deixou de contrair matrimônio com uma mulher de Israel, serva de Deus, para ir contrair matrimônio com Jezabel, uma mulher lá dos fenícios que adorava Baal e era idólatra, e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Sua vida era uma desgraça, era uma tribulação. Cada profeta que chegava na casa de Acabe dizia assim para ele: Deus vai ter contigo, prepara, porque Deus vai ter contigo, Deus vai abraçar a tua casa, Deus vai abraçar o teu reino. E ele ficava indignado. E diz a Bíblia que ele mandou convidar Josafá para vir num grande banquete. Você não pensa, irmão, que o diabo vai vir para nos trazer problema, de guampinha, com garfo na mão, tudo vermelho, uma cola bem grande, e dizendo: vou te pegar, vou te garfiar. Ele vem mais bonito do que você imagina, viu? Ele vem mais bem ajeitadinho do que você imagina. E a farinha dele não é assim: eu sou o diabo, vou te pegar. Não, é bem mansinha, até bem aveludada, viu? Ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas maneiras, e se nós não tivermos a graça de Deus, e tivermos ligado com o Espírito Santo de Deus, corremos o risco de cair na cilada dele. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para uma grande obra, Deus escolheu Josafá para uma grande obra, e Deus estaria agora confirmando o trono de Davi na mão de Josafá. Mas Acabe se levantou e convidou Josafá para um grande banquete, e diz a Bíblia que matou grande quantidade de ovelhas e boi, e fez grande festa, e colocara o trono do rei de Israel e do trono
cidade síria que Acabe queria tomar, não por ordem de Deus, mas por seu orgulho, porque estava com o seu orgulho ferido. Nós queremos fazer as coisas para mim dizer assim: agora irmão João vai ver, deixa que eu vou dar um jeito naquela congregação lá. Eu vou mostrar para ele que quem manda sou eu e quem é o pastor sou eu. Se quiser fazer isso aí, vai cair no mesmo problema que Acabe fez, porque não precisava ele ter ido lutar contra os sírios. Deus estava abençoando, mas Acabe estava com o seu orgulho ferido. Ele já tinha passado um problema sério com os sírios, e ele disse: a hora que eu puder, eu vou me vingar. E crente não pode ter espírito de vingança, crente não pode maquinar o mal, crente tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, crente não pode prometer os outros e dizer: um dia eu te pego, um dia tu vai tropeçar e tu vai ver o que vai acontecer. Isso é coisa do diabo. Crente que é crente, que tem o poder de Deus na sua vida, ele perdoa, ele se humilha, ele reconhece o erro, ele diz: eu não sou mais do que ninguém. Não é porque eu sou pastor, não é porque você é evangelista, não é porque você é presbítero, diaconista, é que nós somos mais do que os outros. Não, nas causas de nós não sermos consumidos, de Jeremias e Lamentações, são as misericórdias do nosso Senhor. Oh, aleluia! Levanta a sua mão para dar glória a Deus para Jesus nessa noite. Jesus está passeando nesse lugar. Jesus está passeando nesse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Diz a Bíblia, queridos irmãos, aleluia, que Acabe faz uma proposta para Josafá e constrange ele. Primeiro serviu um banquete muito grande. Imagina você ir almoçar na casa de um amigo e ele serve o melhor churrasco para você. Chama todos os parentes, chama todo o pessoal e apresenta para todo mundo. Esse aqui é meu amigo, meu amigo Vande. Por isso que eu mandei fazer essa festa. Eu quero ver ele. Você não imagina o quanto eu confio nesse homem. Depois que o Vande come bem, fica com a barriga bem cheia, vem a sobremesa. Depois ele chega com o Vande: pois é, Vande, na verdade eu chamei aqui porque eu precisava que você fizesse um serviço para mim. E o Vande ia dizer: mas eu sou crente, eu não posso fazer isso. Mas como é que eu vou dizer não para esse homem depois de tudo isso que o homem fez? Foi isso que Acabe fez com Josafá. Foi exatamente isso que Acabe fez com Josafá. Constrangeu, diz a Bíblia. Persuadiu. Viu? Persuadir é convencer de uma forma astuta. Não, ele preparou tudo e persuadiu. E Josafá, na frente de todo o povo, dos príncipes, de todos os profetas, diz a Bíblia que tinha 400 profetas que estavam profetizando na frente do rei. E Josafá ficou meio constrangido, e aí ele sentiu a cilada que ele caiu, sentiu que a coisa não estava boa. Com certeza no seu interior já começou a dizer: misericórdia, Jesus, que problemão que eu entrei. Eu não devia ter sentado no lado desse ímpio, eu não devia ter compartilhado com esse ímpio. Esse homem é um ímpio, ele está querendo lutar contra os sírios. Não é porque tu está ordenando, porque lutar quando Deus ordena, irmão, Deus vai na frente. Agora lutar porque nós queremos mostrar que somos melhor, que nós vamos fazer. Eu sempre digo, irmão, não adianta nós ir lá para a praça do lago, vamos fazer agora tal festa para mostrar que a nossa igreja é a melhor de Canela, e que o nosso conjunto é o que mais toca, e que nós temos o maior número de cantor. Isso aí Deus não se agrada. Agora quando Deus disse assim: pode levantar e ir para a praça, lá me assume o Manai, que eu vou fazer uma obra e vou ganhar almas, nós vamos ganhar alma para Jesus. Mesmo que nós vá só com um violãozinho e dois irmãozinhos e chinelo de dedo, Deus faz a obra, porque Ele deu a ordem e Ele está na frente. Mas Acabe queria subir a rebote de Gileade, não era por ordem de Deus. Ele queria era tirar uma mágoa, um ódio do coração dele. Ele queria mostrar para aqueles sírios que ele era rei e que ele ia destruir aquele povo. E Deus não estava nesse negócio. E vejam, irmãos, o tempo não me permite eu detalhar um pouquinho mais, mas diz a Bíblia que em torno de 400 400
E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá, rei de Israel: mas antes disso, peço-te, consulte a palavra do Senhor. Olha só o medo que tinha Josafá, o temor que Josafá estava. Olha, eu não posso dizer não para ti. Está todo o meu povo vendo a festa que tu nos deu, a maneira que tu nos recebeu na tua casa, na praça da tua cidade. Só que tem um porém: não me leve a mal o rei, mas antes de nós sair para guerrear contra os sírios, consulte o nome do Senhor. Consulte a Deus, aleluia. Consulte a Jesus, irmão. É a melhor resposta que nós temos, é a de Deus. Você não precisa pegar ficha para falar com Ele, você não precisa entrar em fila, você não precisa marcar por internet para você poder agendar com Ele. Sabe o que é fazer? Dobrar o joelho 3 minutos, diz Jeremias capítulo 3 e o versículo 33 e 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É o único, aleluia, que você tem a resposta certa, correta, na hora, e você não precisa entrar em fila para pedir a bênção dele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom servir ao Deus que é vivo, como é bom servir ao Deus, aleluia, que ouve a oração dos que o buscam. Josafá disse: pelo amor, consulte pelo menos alguma vez ao Senhor. Então o rei de Israel ajuntou em média de 400 profetas diante dele e disse: olha, Josafá, aqui estão 400 profetas que profetizam aqui comigo, vamos ouvi-los. E diz a Bíblia que os 400 profetas olhavam para o rei de Israel e olhavam para o rei de Judá, Josafá, e diziam: sobe e peleje contra os sírios, porque nós vamos entregar ele na tua mão, diz o Senhor. Não dê glória a Deus, porque era mentira do diabo. Sobe, porque nós vamos entregar. Teve um que até fez um teatro, uma encenação. Veja como o diabo é astuto. Diz que fez um chifre e cravava no chão e dizia: assim como eu cravo esse chifre, assim tu exterminarás os sírios da face da terra. Irmãos, você tem que aprender a ter discernimento. Você tem que aprender a ter discernimento, irmãos. Eu já fui em igreja por aí que me entregaram profecia em cima do púlpito que não tem nada a ver com a minha vida. Eu, por respeito e consideração, eu baixo a minha cabeça, oro e peço misericórdia pelo irmão baixinho. Mas sabe qual é a maior profecia que fala comigo? Sabe qual é? Essa aqui, ó. Essa é a maior profecia que fala comigo. Diz a Bíblia que 400 profetas levantavam a mão e profetizavam. Imagina o Pentecoste que não era. Se era aqui, ia ter um repeté, que meu Deus do céu, ia vir gente de tudo que é canto, porque iam dizer assim: lá na igreja do pastor Paulo em Canela vai estar 400 profetas. 400 profetas. Se a gente sabe que tem um profeta, na verdade, nós subimos o morro, descemos o morro, passamos espinho, pulamos pinguela, atravessamos o rio Anado. Onde é que vai? Tem um profeta lá, ele tem que me entregar um recado. Para chegar lá, o profeta olhava para nós e disse assim: ô irmão, não tem nada para dizer para mim? Deus manda dizer que tem uma grande obra na tua vida. Meu Deus, Deus falou comigo. Cheguei na casa de um irmão doente para visitar. Estava uma irmã lá, profetizava para o irmão. E eu esperando para mim orar. Ela olhou para mim e disse assim: Deus tem uma palavra para o senhor também. Foi bom o senhor ter vindo aqui. E ela estava com uma Bíblia daquela Thompson. E aquela é só metade de Bíblia, o resto é tudo estudo. Mas eu fiquei quieto. E agora, para confirmar que Deus está falando, eu vou abrir aqui a Bíblia. E aonde saiu, eu vou ler para o senhor. E abriu e saiu do estudo bíblico. E ela deu uma lida para cá, deu uma lida para lá. Deus olhou para mim e disse assim: Deus não quer falar hoje. Então tá bom. Se Deus não quer falar, quem sou eu para dizer que é para Deus falar? Deixa para falar no outro dia. Irmãos, 400 profetas na frente de Acabe e de Josafá. E Acabe ainda disse para Josafá: esses são os meus profetas. E aí que nós temos que cuidar. Eu não tenho
Quem tem profeta é Deus. Deus. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Ninguém é profeta. Nós temos o dom de profecia. Sabia disso? O último profeta com ministério foi João Batista. Ninguém aqui é da idade de João Batista. Tem uns que estão meio perto, mas ninguém é da idade de João Batista. É, irmão João Batista? É isso aí. Depois disso, Jesus batizou nós com o Espírito Santo. E está lá em Coríntios 12 que Ele deu os dons, e entre eles o dom de profecia. Eu não estou botando aqui uma água fria em cima de profeta não, viu? Não, já me chamando aí de gelado. Tá amarrado. Não, pode profetizar. Eu sou suficientemente humilde para ouvir a voz de Deus. Pode deixar Deus te usar. Pode falar em língua estranha. Que língua estranha não escandaliza ninguém. Pode pregar recado. Mas que seja de Deus. Que seja de Deus, na hora de Deus. E é Deus que está falando. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Ele fala. Já pensou se vai ser visto um Deus que não fala? Lá no Salmo 115 diz isso, né? Servem a um Deus que tem perna, mas não anda, tem braços, mas não move, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não falam. Estes perecerão, mas os que confiarem no Senhor permanecerão para sempre. Você crê que tu serve um Deus que fala? Você crê que Deus fala no meio do seu povo? Fala no meio da sua igreja? Fala, aleluia. Aleluia. Irmão, você não está livre de errar, nem livre de pecar, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado nesse mente, todos pecamos. Nós podemos errar. Eu não estou incentivando ninguém aqui, mas nós podemos errar. E Josafá sentiu que ele errou. E quando ele viu aqueles 400 profetas ali profetizando, porque, irmão, olha para mim, quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele testifica. Não se engane, irmão. Se a pessoa levantou, por misericórdia de Deus, Deus sabe do meu coração, e começou a falar em língua, entregar o recado de Deus, eu baixo minha cabeça e começo a orar, porque eu já senti que é Deus falando. Mas também quando eu vejo que, desculpa a expressão, que está só a conversão fiada, eu também vejo. Respeito, sou ético, não vou mandar ninguém ficar quieto. Nós fomos uma vez eu dando ensinamento, pedi para a irmã, deixa eu terminar de pregar, depois a senhora fala. Não aguentava mais. E ela, falai, calai, falai, eu não ia pregar. Não, irmã, agora, calma, eu falo. Então, vamos entrar no acordo. Porque a gente vê. Sim, diz o Senhor para ti, falai, calai. Uns 10 minutos, a hora passando, todo mundo querendo ouvir a palavra. Se irmã, vamos entrar no acordo, a senhora, cala e eu falo. Vamos ver. Irmãos, e Josafá viu isso. Josafá, com toda a sua delicadeza, eu estava olhando aqui a ética desse homem, viu? A ética de Josafá. Quando você chegar em casa, experimenta ler o 17 de 2 Crônicas. Não, mas experimenta. Pode ser ler, nunca leu? Então experimenta. 17, 18 e até o 20. Viu? E depois lá no 21 também, fala alguma coisa. Mas irmão, estava lendo. Josafá olhou, ele estava, olha só a situação de Josafá. Na praça, com um outro rei, um banquete, 400 profetas profetizando a favor de Acabe, ele sozinho, ele usa da astúcia. E diz assim, com humildade, lá no versículo 6. Porém disse o rei Josafá a Acabe: não há ainda aqui, porventura, profeta algum do Senhor para que o consultamos? Olha só, na frente de 400 profetas ele diz isso. Porventura não há um profeta do Senhor? Porque até agora quem estava profetizando eram os profetas de Acabe. Eram os profetas de Acabe. Irmão, nós não podemos se emocionar, porque a igreja vai crescendo, irmãos. E às vezes você não adianta vocês. Se eu trazer um pregador aqui que é uma benção, e que entrega recado para você que vocês vão ganhar carro em casa, e não sei mais o que, e amém, glória a Deus, e Deus usa mesmo,
todo mundo fica faceiro comigo e diz, bah, que benção, né, pastor? Mas se eu trouxer um pastor aqui que eu também não conhecia e ele der um furo, ninguém diz nada, simplesmente me condena. Ah, pastor é vigia, né? Ah, vigilante, pastor, né? Trazer esse camarada aí. Eu já teve gente aqui que, meu Jesus do céu, os vestinhos, os cabelos que eu tinha aqui na frente, foi tudo. E eu ali, Jesus, e eu dizia atrás dele, amém, amém, amém. E o irmão vai, misturava. Eu sei que depois a igreja vem cobrar de mim. Entendeu? Mas a gente tem que ter a graça, tem que ser suficientemente estruturado, irmão. Que eu sempre digo, vem para a igreja com duas sacolas, uma que tem fundo e a outra que não tem fundo. Todas as coisas boas por dentro da palavra, você bota naquela sacola que tem fundo e leva para tua casa e vai meditar em casa. E as que não tem fundo, aquelas coisas que não tem cabimento, que falam, ali na rua você já larga elas. Viu? Que não tem fundo, elas já caem ali e leva para casa. Tem gente que fica 15 dias falando, mas como é que o pastor foi me trazer para cá? Mas como é que o pastor faz isso? Como é que o 15 dias. Eu fiz uma proposta para o meu irmão. Ele está aí na igreja hoje, nem por aí. Quer trocar comigo? Eu assumo o teu negócio, tu pega a igreja. E ele falou, não, vamos trocar. Não quis. Vamos trocar e eu trocar com ele. Não é fácil? Irmãos, e ali fica batendo esse daqui. Mas Josafá teve uma astúcia muito grande, uma humildade. E irmãos, a melhor maneira de você sair na luta é se humilhar. Viu? Se você entrou na luta e errou, e querer achar que tu é o bom, e querer justificar para todo mundo o teu erro, está lascado. Olha, errei. Pois bem, diz Josafá ainda, por acaso não tem um outro profeta? Então o rei Acabe disse a Josafá, tem um homem aqui que nós podemos consultar, porém eu não gosto dele, porque nunca profetiza coisa boa para mim, mas sempre do mal. Esse é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá, amém, Jesus, tu me deu uma saída, manda chamar esse. Josafá fez. Dos 400 profetas, ele disse assim, olha, eu tenho um aqui que eu não gosto, até mantenho ele preso, porque cada vez que ele vem profetizar para mim, ele profetiza coisa ruim. Mas ele está com a vida ruim, porque é o quê? Está com a vida tudo errado. E Jesus, abençoadinha do Senhor. Às vezes mais para não constranger, para agradar, né, irmão? E outra, às vezes nós temos acostumado a pregar e entregar profecia. Tá bom, até aí não é errado. E as pessoas vêm vindo ver nós pregar, porque nós entregamos uma profecia. No outro culto vem mais um dobro de gente. O primeiro culto que você não entregar a profecia, tu está lascado, meu filho. Já vão dizer, isso aí está na carne. Pode Deus te usar na palavra tremendamente. Vão dizer que você está na carne. Foi lá na igreja, não saiu nada. Por quê? Todo mundo te enxergava só entregando profecia. Mas se você pregar a palavra de Deus, e lá em certa ocasião Deus te usar para entregar o recado, Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Agora você fazer com que todas as pessoas te enxerguem só como profeta, entendeu? Josafá disse assim, não tem um outro profeta? Ele disse, tem Micaías, mas você aí nunca profetiza nada de bom para mim. Cada vez que me vê, fica dizendo que eu vou morrer e que Deus vai destruir a minha família. Josafá disse, glória a Deus, manda chamar esse, que esse é o único filho de Deus. Chamaram Micaías. Micaías chegou na frente dele e disse assim para o rei Josafá, vive o Senhor Deus, que o meu Deus me disser, isso eu farei. Porque o mensageiro que foi chamado Micaías, irmão, já foi na frente e disse, Micaías, está sabendo o que está acontecendo lá na praça? Não. Uma festa, num trono para Josafá e no outro trono está Acabe. Eles estão combinando para atacar os sírios. E já Josafá vai apoiar Acabe. Então está tudo certo, está tudo dominado. Já chamamos os 400 profetas de Acabe e todos eles profetizaram que vai ser uma bênção. Pelo amor de Deus, fala a mesma coisa. Irmãos, nunca traga o culto dentro da tua pasta. Deixa Jesus fazer o culto. Traga a palavra que Deus te mostrar. Traga a palavra que Deus te mostrar, isso sim. Mas o culto, irmão, é Deus que faz. O culto é Deus que trabalha. O aleluia é Deus
move. Se você tiver a direção do Espírito Santo, Deus vai mover no meio do culto. Mas se nós trouxermos, aleluia, o culto já dentro da nossa pasta, não pode passar disso, não pode passar daquilo. Deus pode estar batizando com o Espírito Santo. Deu 9:2. Ele. Quando eu congregava na Assembleia de Deus em Passo Fundo, eu não podia ver a tal de cimento. Eu pensava, um dia se eu for obreiro, nem imaginava que ia ser pastor. Mas eu sentava assim, eu pensei, se um dia eu for obreiro, se é coisa que eu não quero na minha igreja, é tal de cimento. Quando Deus começava, tipo cimento, e insistia, porque Jesus insistia em batizar o Espírito Santo, e ele lá. Jesus, só vai ser isso aqui. Não. Daí Jesus, que nos respeita, tem um grande amor por nós, amém. Então vou deixar para batizar outra hora. Não vou batizar. Eu não estou aqui falando para nós extrapolar, passar do horário. Tudo tem que ter maneira, tudo tem que ter ética. Mas tem que ter cuidado, irmãos. Às vezes é a última oportunidade que Deus está dando para uma vida. Às vezes Deus está dando uma saída, um livramento de morte para uma família, para um filho. E nós nos demos o culto da pasta, porque nós dissemos assim lá que vamos dirigir o culto. Vai começar a tal hora, e vai terminar a tal hora, e vai acontecer isso no culto, eu vou lá botar para o fulano e para o ciclano, e babá. E aí? E isso eu não estou incentivando você a passar do horário, viu? Não estou. Tá? Mas quando você não traz o teu culto da Páscoa, mas você deixa o Espírito Santo de Deus agir, pode ter certeza que Jesus é o que mais cuida do horário. Não te preocupa. Ele vai fazer as coisas tudo dentro do momento certo e da hora certa. E o tempo não permite mais ir para frente. Mas olha o que diz a palavra de Deus para nós encerrar. Diz a Bíblia que Micaías chegou na frente do rei e disse: sobe, bem assim, sobe porque Deus vai te dar livramento. Micaías, Josafá olhou e disse: eu não disse que ele não fala a verdade? Até Acabe viu que Micaías era o profeta de Deus e que ele estava trazendo uma palavra de Deus. Ele disse: não minta, fale a verdade. Vi o povo de Israel disperso como ovelha que não tem pastor, todo mundo correndo. Voltem para casa porque Deus não está nesse negócio. Teimaram e foram pelejar com os sírios, viu? E aí quiseram agir com astúcia, porque quem não tem Deus tem que ter uma fantasia, sabia? Homem, pastor, obreiro, irmã que não tem Deus tem fantasia, sabia disso? Ele faz gestos, e faz um teatro, mas não tem Deus. E emociona, e começa a vir para o seu irmão e diga para ele que ele é bonito. E vai que eu estou sentado lá do João Batista, vou ter que mentir. Vire para o lado do seu irmão e eu vou ter que olhar para o João Batista. Tu é bonito. E o João Batista vai ter que dizer a mesma coisa para mim, irmão. E faz isso, sabe? Uso de fantasia para pregar no púlpito. Ele pregar a palavra de Deus genuína, não precisa fazer nada mais do que é a palavra de Deus. Quando Acabe sentiu que ele estava fora, sabe o que ele fez? Vestiu Josafá como rei de Israel e ele se vestiu de soldado. Disse: agora ficava esperto, porque os sírios queriam matar o rei. Vão matar quem? Josafá. E eu que estou vestido de soldado me escapo por aqui. Iá sempre canta o hino que o homem que pensa em enganar Deus, enganado está. Agora faz tempo que não canto. Mas enganado está. Quem pensa em enganar Deus, enganado está. Chamou Josafá e disse: tu vai com as vestes reais e eu vou vestir de soldado bem simples. E entrou na peleja. E o rei da Síria disse para os seus soldados: não peleje nem contra grande, nem contra pequeno, mas somente contra o rei de Israel. E quando os flecheiros viram o rei passando com a sua vestidura, saíram atrás. Mas diz a Bíblia que o Senhor confundiu eles e livrou Josafá da mão dos flecheiros. E quando os flecheiros viram que não era o rei de Israel, pararam de perseguir. Mas e agora? No meio de milhares de soldados,
Aonde achar o rei Acabe se ele estava com a couraça, com o capacete e vestido como um soldado? Mas diz a Bíblia que um soldado sírio, arqueiro, na sua simplicidade e na sua ingenuidade, prepara o arco e testa a corda e a força do seu arco e atirou uma flecha a ermo, sem saber para onde ia. Vamos ver como é que está essa flecha aqui, porque daqui a pouco começa a guerra, né? Eu tenho que estar bem municiado. Deu uma chacoalhada no arco e fez assim: Flecha do Senhor. Diz que entre a couraça e a fivela só tinha um buraco, e aquela flecha pegou no Acabe, para que se confirmasse a palavra do Senhor, dizendo: os cães lamberão o teu sangue, porque tem virado as costas para o Senhor, porque tem deixado entrar a idolatria da casa do Senhor. E Acabe tentou ficar firme, diz a Bíblia que pelejou diante dos soldados até o final da tarde, mas ele disse para o seu escudeiro: tira-me da peleja, porque eu estou gravemente ferido. E quando o sol se pôs, Acabe morreu. E Deus deu livramento para Josafá. Embora Josafá tivesse saído na direção de Deus, tivesse se emocionado, tivesse ido por, aleluia, por propostas miraculosas, diz a Bíblia que Deus deu livramento para Josafá. Sabe por quê? Porque Josafá se humilhou na presença do Senhor. Acabe com toda a sua astúcia, com todo o seu teatro, com toda a sua ganância, e Deus enxergou Acabe no meio de milhares de soldados. Eu tenho certeza que quando aquela flecha saiu lá daquele arco, o anjo do Senhor pegou ela e disse: eu tenho endereço certo para essa flecha, essa aqui é comigo. Os sírios não acham Acabe, mas eu sei aonde que ele está, porque ninguém se esconde dos olhos do Senhor Deus. Olha, subiu o bané. Jesus sabe o que você fez hoje, Jesus sabe o que você fez ontem, Jesus sabe o que você fez à noite, de dia, de meio-dia. Jesus sabe o que nós fizemos antes de vir para a casa do Senhor. Aleluia! Talvez você esteja esperando a resposta de Deus, de um grande pregador de renome internacional, mas um simples soldado foi o que deu a ordem de Deus na vida de Acabe. Disse: toma, é eu que estou mandando. Não sei o nome desse soldado, não sei quem era esse soldado, mas diz a Bíblia que um dos milhares de soldados dos sírios, testando o seu arco, largou uma flecha a ermo, e essa flecha foi parar no vento, entre a fivela da couraça de Acabe, e ele veio a perecer e morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós nos preocupamos tanto com Satanás e temos que nos preocupar, mas o Deus que nós servimos, que às vezes nós deixamos ele de lado, o Deus que nos guarda e nos protege todos os dias, irmãos. Nós achamos que nós falamos dele todos os dias e que ele não vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar, ele vai nos exigir, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. Vamos se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Meu tempo muito curto aqui nessa noite, para nós meditarmos um pouquinho mais nessa palavra. Mas eu quero dizer para você: o segredo da tua vitória é a humildade. Glória! O segredo da minha vitória é a humildade. Obreiro, o segredo da nossa vitória é a humildade. Se você for humilde, Deus vai estar sempre ao teu lado. Deus vai estar sempre te abençoando. Embora as flechas saiam no lugar da onde você menos espera, Jesus vai te dar livramento, porque você é humilde. Acabe preparou para Josafá morrer com as roupas reais, mas ele esqueceu que Josafá era humilde na presença do Senhor. Tentou montar um cenário e um teatro todo para se esconder, mas da flecha de Jeová ninguém se esconde. Da flecha do Senhor dos exércitos ninguém se esconde. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Fale com Jesus nesse momento. Diga para ele: Jesus, o segredo da minha vitória está na minha humildade. Ensina-me a humilhar-nos cada vez mais. Ensina, Senhor, meu Deus, a compreender mais o meu irmão, a minha irmã, considerá-los mais, Senhor, porque nós não queremos pecar contra Ti, Jesus. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados.
Santa Ceia, participar do teu corpo e do teu sangue. Eu quero pedir perdão dos meus pecados para ti. Tu sabe o amor que eu tenho pela tua obra, por ti, Deus. Perdoa as nossas falhas, as nossas ofensas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus.